Bom dia a todos, sejam bem-vindos, bom retorno, que nós tenhamos um retorno aí, né, bastante suave, que a gente consiga trabalhar, fazer o nosso melhor, como a gente tem feito até aqui. Espero que todos vocês estejam bem, junto aos seus familiares, tá? E que nós tenhamos esse momento, um momento gostoso, prazeroso, de muito estudo aqui conosco agora, tá bom? Passo a palavra para a Thaisa, para que ela possa também dar as boas-vindas a vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que agora é o nosso retorno, né? Depois de um momento de recesso. Então, eu tenho certeza que vai ser um momento de bastante aprendizagem aqui para todos nós, né? Um compartilhar de saberes. Então, sejam todos muito bem-vindos. Passo a palavra, Cleide. Obrigada, Thaisa. Vou pedir para vocês deixarem, então, gente, os microfones desligados, por favor, tá bom? Vou pedir a vocês, desliguem os microfones por causa dos ruídos e a gente está gravando, depois atrapalha um pouquinho aí na nossa gravação, tá bom? Anotem as dúvidas que vocês tiverem no chat, a gente vai olhar, a Thaisa vai olhar e a gente vai conversando sobre essas dúvidas, tá bom? E a gente vai respondendo na medida do possível. Vamos focar nas questões pedagógicas, como a gente sempre fala, que é o nosso espaço, né, o nosso metro quadrado, como a gente diz, tá bom? E no final tem o link da lista de presença para vocês, no final dessa apresentação aqui, que vocês vão receber, tá bem? Aí vocês vão entrar lá e preencher a lista de presença. Aqui nós temos a avaliação da TPC anterior, a palavra que vocês colocaram no final da lista de presença, né? Então, são as que apareceram como avaliação da TPC anterior. As que aparecem maior, significa que elas apareceram maior número de vezes lá, tá? Então, foi esclarecedor, foi excelente, foi ótimo, trouxe bastante conhecimento, bastante informação, foi de aprendizado, também teve grau de aprofundamento, tá bom? Então, dessa vez vocês farão isso novamente, porque isso daqui para nós é um feedback e a gente vai melhorando aí para as próximas, tá bom? É muito importante que vocês coloquem uma palavra apenas, não pode ser frase, tá? Senão a gente não consegue computar. É palavra mesmo, tá bom? Bom, o que nós faremos hoje, então? O que a gente tem como objetivo? Nessa primeira parte, nós vamos compreender a estrutura do caderno da primeira série do ensino médio, tá? Do aluno e do professor, tá bom? Que é o currículo em ação de ciências humanas e sociais aplicadas. Essa na primeira parte. Então, vamos entender um pouquinho a estrutura do currículo em ação. Por que ele está daquela maneira? Como que a gente pode fazer para trabalhar, então, aquele material, tá ok? E na segunda parte, se a gente conseguir hoje, se não, vai ficar para o próximo TPC. Nós vamos continuar o estudo da TPC passada, que é o Fundamento Pedagógico do Currículo Paulista, o compromisso com a educação integral. Lembram que nós ficamos de dar continuidade? Então, se não for possível hoje, nós priorizamos começar com a estrutura do caderno, mas a gente vai dar continuidade nesse estudo depois do fundamento, tá bom? Se não der hoje, no próximo TPC. Bem, então começando com essa primeira parte do estudo. Vocês viram que agora, todas as vezes aparece ciências humanas e sociais aplicadas? Por que será que mudou o nome? Coloquem no chat o que vocês acham. Por que mudou? Por que antes era só ciências humanas e agora ciências humanas e sociais aplicadas? Escrevam um pouquinho, um minutinho para vocês aí. Eu vou colocar o microfone desligado, tá, gente? Para todos. Por favor. Aí você desativa o seu, tá? Tá bom. O professor Jorge, ele colocou que agora todas as disciplinas trabalham em conjunto. Ah, muito legal. O professor Magno falou da interdisciplinaridade. Mairoli, sobre a adequação do novo ensino médio. A Elaine abrange todas as outras disciplinas, sociologia, filosofia, geografia, história.
Muito bom, gente, que maravilha, vocês estão Uma bem forma de antenados. adequação no ensino médio. Isso mesmo, vocês estão bem antenados, né? Que a gente estuda o homem em sociedade, né? Nas ciências humanas. Então, estudo do homem como ser social. Bem, nas ciências sociais aplicadas, reúne todos esses campos. Então, é campos do conhecimento interdisciplinar, voltado para os aspectos sociais das diversas realidades humanas e junto com a aplicabilidade disso tudo, de que maneira que isso tudo deve ser aplicado, né? Então não é o estudo por si só. Então por isso ciências humanas e sociais aplicadas, tá? Então é muito mais amplo como vocês colocaram, tá bom? Então agora a gente tem um currículo aí alinhado dentro da área, né? E a gente precisa então aprender essas novas formas de trabalhar. Por isso a gente está trazendo esse tema aqui para trabalhar com vocês, tá bom? Então vamos lá. O que nós temos então, né? Vamos ver o currículo aí, quais os currículos que nós estamos utilizando. Nós temos o currículo do ensino fundamental, que é dos anos iniciais e finais, né? Educação infantil, anos iniciais e finais, tá bom? Esse daí nós temos desde agosto de 2019, que é esse primeiro aqui. Opa, deixa eu voltar um. Aqui. Ó, esse primeiro, então a gente tem esse desde 2019, tá bom? Que ele foi homologado em agosto de 2019. Temos agora essa novidade aqui, que é o currículo do ensino médio, tá? Em 2021 ele já está sendo aplicado aí para a primeira série do ensino médio. É a grande novidade que nós temos que estudar muito esse currículo, entender como ele está escrito, para que a gente consiga aplicar de verdade esse currículo aí nas nossas aulas, tá? E ainda estamos utilizando também o currículo de 2008, porque a segunda e a terceira série, né, este ano, eles ainda estão usando esse currículo aqui. Eles ainda não estão no novo ensino médio, né? O novo ensino médio está sendo implementado este ano para a primeira série, em 2022 para a segunda série e em 2023 para a terceira série, aí completando todo o ciclo. Então, a partir de 2023, todas as séries já estarão com o novo ensino médio na íntegra, tá ok? Então, isso tem que ficar bastante claro aí para vocês. Por isso, a segunda e a terceira série ainda está usando esse currículo, então, que é o currículo de 2008, tá bom? Bom, as habilidades essenciais, né, 2020 e 2021. Então, em 2021, como ficará o desenvolvimento das aprendizagens? Então, não está diferente de 2020. Este ano, ainda é necessário trabalhar com a priorização de habilidades do currículo, que são as habilidades essenciais. Estamos no modelo aí ainda agora remoto, totalmente remoto, né? Que nós vamos iniciar essa semana com o modelo remoto, mas a gente já teve o modelo híbrido esse ano e a gente precisa então priorizar essas habilidades. Por quê? Porque nós não conseguimos trabalhar com todas elas. Para isso, existem as habilidades essenciais, que foi um estudo que a secretaria realizou de quais habilidades são fundamentais para que o aluno prossiga nas suas aprendizagens. Então, isso é muito importante ficar claro, tá bom? Então, essas habilidades essenciais, elas precisam estar contempladas o tempo todo nas nossas aulas, tá bom? Então, lá no site da EFAP, já tem todas essas habilidades elencadas, já foi encaminhado também um documento com essas habilidades para as escolas, e é muito importante que todos nós, professores, conheçamos essas habilidades para que a gente... Cléo, abre seu microfone. Eu silenciei por causa do chiado. Abre seu microfone. Tô voltando aqui, gente.
Bom, então é muito importante, como eu estava falando, que todos nós conheçamos essas habilidades para que a gente consiga elaborar o nosso plano de aula, né, de acordo com essas habilidades essenciais, tá bom, gente? Isso é fundamental. Bom, e os materiais de apoio, então? Bem, com a homologação do currículo para as 3 etapas da educação básica, os materiais dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e o da primeira série do ensino médio, eles passaram a integrar uma mesma coleção, que agora recebeu o nome de Currículo em Ação. Então, desde os anos iniciais até a primeira série do médio, Currículo em Ação. Somente a segunda e a terceira série do ensino médio que ainda estão, né, com o São Paulo Faz Escola, tá bom? Então, lembre-se disso, currículo em ação desde os anos iniciais até a primeira série do médio. Ou seja, ler, escrever, EMAI e São Paulo Faz Escola, né, do primeiro ano à primeira série do médio, estão fazendo parte todos dessa mesma coleção. E essa coleção é bimestral. Tá bom? Então, as escolas receberam agora, né, do primeiro bimestre, tá? E essa coleção, então, vai chegar bimestralmente aí nas escolas, tá bom? Como que veio a estrutura deste material de apoio, então? Né? Então, o Caderno do Aluno, volume 1, primeiro bimestre. No primeiro bimestre, nós temos 4 situações de aprendizagem, tá? Cada situação de aprendizagem, ela tem como foco uma habilidade essencial, tá? Então, são 4 situações, 4 habilidades, tá? A mesma habilidade trabalhada por todos os componentes, tá ok? E 4 temas. Todos os componentes trabalharão com o mesmo tema, tá? De maneira interdisciplinar. Os temas mudam conforme a habilidade, tá ok? E uma situação problema. Essa situação problema, todos os componentes vão trabalhar com a mesma situação problema ao longo do bimestre, tá? E a estrutura tá como, então? Momento 1, que é de sensibilização, tá? Momentos 2 e 3 é momento de problematização e aprofundamento, e o momento 4 de fechamento, tá ok? E os objetos do conhecimento, cada componente tem o seu. Então, cada componente tem o seu objeto do conhecimento, que é próprio do componente, tá? Mas está vinculado à habilidade que está sendo desenvolvida. Então, vamos lá. Currículo em ação, então, ensino fundamental. Caderno do professor 2021, a versão preliminar. Então, aqui, no ensino fundamental, por exemplo, na geografia, a gente tem todos esses momentos. A sensibilização, a contextualização, a problematização, a sistematização, recuperação, avaliação e saiba mais, tá? Então, no ensino fundamental em geografia, nós temos toda essa subdivisão, tá ok? Em história, tem os ícones no material, que significam o quê, então? Então, olha só, o primeiro ícone aqui, ó, sensibilização. O segundo ícone, contextualização, problematização, que é o ponto de interrogação, retomando, desafio, saiba mais, oficina sobre filmes, rotação, gamificação, ensino híbrido, sala de aula invertida. Então, vejam que tem todos esses ícones aqui no material de história, que vai ao encontro também da subdivisão, como está no componente de geografia, tá bom? Então, segue a mesma linha, só está escrito de forma diferente. Bem, e o currículo em ação da primeira série do ensino médio, então? No caderno do aluno, primeira série do ensino médio, nós temos momento 1, sensibilização,
como eu falei ali em cima, né? Momento 2 e 3, problematização. Momento 4 e 5, aprofundamento. Momento 6, finalização da situação de aprendizagem, tá ok? E no caderno do professor? O caderno do professor, eles fizeram para... O caderno do professor, ele é um documento orientador, ele orienta como trabalhar com o caderno do aluno. Então, o caderno do professor, ele explica como fazer os conhecimentos prévios, então ele traz a primeira parte dos conhecimentos prévios, depois ele traz sensibilização e contextualização, depois ele traz estratégias e metodologias ativas, e depois ele traz, então, a avaliação e recuperação da aprendizagem. Se vocês observarem, então, faz um casamento aí perfeito com o material do aluno. Então, o professor precisa estar muito atento na elaboração desse plano de aula, que, mais uma vez, é muito importante para que ele entenda e consiga dar conta, então, de tudo que se espera para esse estudante, né, da primeira série do ensino médio, ao desenvolver uma situação de aprendizagem, tá bom? Bom, então vamos lá, mostrando, exemplificando aqui um pouquinho para vocês. Então, vem lá, a competência 1, né? Isso aqui é como está lá no caderno, no currículo em ação, nas páginas de 7 a 18, tá bem? Então, é de acordo com o que está no caderno. Então, tem a competência 1, analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, nos âmbitos local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica. Então, vejam, a mesma competência para todos, tá? Aí, conhecimento, né? Conceitos e procedimentos. Então, conhecer os procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, para todos. As habilidades, para todos também. Habilidade 101, 102, 105 e 106 do currículo do ensino médio de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, tá? E também já traz aqui atitudes e valores, saber ser e conviver, o que espera-se, então, né, de desenvolver dessas habilidades, das questões socioemocionais no nosso estudante, ao desenvolvermos todas essas habilidades com eles, tá? E traz a questão norteadora, como eu falei, que ela é única dentro do semestre todo, que é promover essa reflexão aqui, ó. Como meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania, tá? Então, essa é a questão norteadora, é a questão que vai nortear como que todos esses componentes, história, geografia, filosofia, sociologia, trabalham, né? Vão trabalhar todas essas habilidades, ok? Bom, então vamos lá. Habilidade, começando então a habilidade 101, né? Então, dentro dessa habilidade, ela está sendo desenvolvida na situação de aprendizagem 1. Então, na situação de aprendizagem 1, trabalha-se essa habilidade aqui. Todo mundo trabalha geografia, história, filosofia e sociologia. Cada uma dentro do seu objeto do conhecimento, tá ok? Mas é a mesma habilidade. Da mesma forma, a habilidade 102, que está na situação de aprendizagem 2, também os 4 componentes trabalham esta habilidade, né? Se eu ler a habilidade aqui, eu consigo enxergar a geografia aqui dentro. Se o professor de história lê, ele também enxerga a história aqui dentro. Filosofia, da mesma forma. E sociologia, da mesma forma. Então, nós conseguimos enxergar o nosso componente dentro dessa habilidade, tá ok? E a situação de aprendizagem 3 trabalha com a habilidade 105, tá? Então, vejam que uma habilidade para cada situação de aprendizagem, tá bom? Então, a 105 está na SA3, da mesma forma para todos os componentes. E a situação da aprendizagem 4 com a 106, tá? Então, 106, SA4,
para todos os componentes também. Então, sempre a mesma habilidade para todos os componentes. Por isso, gente, que é fundamental o que a gente fala agora, o alinhamento por área do conhecimento. É muito importante que nas ATPCs, na escola, os professores conversem sobre isso, conversem sobre essa habilidade. Olha, professor de sociologia, como que você vai desenvolver aí? Vamos ver se a gente consegue fazer mais ou menos integrado? Vamos fazer de forma interdisciplinar? Vamos elaborar juntos aí o nosso plano de aula, você contemplando o seu objeto e eu contemplando o meu? Isso é fundamental, gente, senão a gente não consegue dar conta desse ensino médio alinhado por área do conhecimento. Isso não é uma prerrogativa de São Paulo, do currículo paulista, não, isso é da BNCC, para seguirmos o que foi estipulado lá dentro da Base Nacional Comum Curricular, para o novo ensino médio, tá bom? Então, todo mundo precisa trabalhar desta nova forma. Bom, muito importante, então, alinhamento e a gestão das aprendizagens entre os componentes da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Aqui eu estou falando da área de ciências humanas, mas todas as demais áreas também terão esse grau de importância de trabalharem juntas, porque todas as áreas estão integradas, tá bem? Então, cada área, os seus componentes curriculares, trabalham uma mesma habilidade e um mesmo componente. Então, vale tanto para a área de ciências humanas quanto para as demais áreas, tá? Bem, então vamos lá, um exemplo, né? Situação de aprendizagem 1. Então, tem a competência ali, que eu não vou ler, eu já li lá em cima para vocês, tá? A habilidade 101, que é identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. E quais são os objetos de conhecimento que estão, então, trabalhando aí dentro dessa habilidade? Então, geografia trabalha, olha o objeto do conhecimento, as relações entre espaço, sociedade, natureza, trabalho e tempo, transformações antrópicas no meio físico em diferentes sociedades. A história trabalha memória, cultura, identidade e diversidade, a produção do conhecimento histórico e suas narrativas na origem dos povos do Oriente Médio, Ásia, Europa, América e África. E sociologia, o que trabalha? Padrões e normas em distintas sociedades, na cultura, no poder, na cidadania e no trabalho. E a filosofia, o que trabalha, então? As origens da filosofia e a atitude filosófica, os períodos e os campos de investigação da atividade filosófica. Vejam que é a mesma competência, a mesma habilidade, a mesma categoria, que é tempo e espaço, porém, os objetos de conhecimento são diferentes, tá? Cada um dentro do seu componente curricular. Eu vou agora modelizar para vocês alguns planos de aula que eu elaborei, seguindo aí esse novo modelo, né? O currículo em ação. Vou voltar aqui para vocês um pouquinho, começando pela filosofia, então, tá? Então, eu fui buscar lá em filosofia, né? Então, é a situação de aprendizagem 3. Se vocês olharem, ela está aqui, ó. Filosofia, situação de aprendizagem 3. É esse aqui o caderno, deixa eu conferir. É esse aqui o caderno de filosofia. Filosofia, tá? Então, ó, peguei essa situação de aprendizagem aqui e em cima dela, então, foi elaborado esse plano de aula, tá bom? Então, vamos ver lá como que esse plano de aula ficou. Tá? Da SA3. Então, o nome do professor aqui, o componente curricular, que é filosofia, para a primeira série do ensino médio, o tema, desejos e ambiguidades do desenvolvimento científico, tecnológico e humanas.
e humana, aliás. É o mesmo tema para todos os componentes: história, geografia, sociologia e filosofia. O tema vai nortear, então, o desenvolvimento dessa situação de aprendizagem na área de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, sendo assim, cada um dos componentes vai apontar caminhos que remetem a ele. E a situação problema que perpassa o semestre. Qual é a situação problema? Como meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania, tá ok? Então, essa é a situação problema, tá? Bem, então, coloquei aqui para vocês como os meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania. A competência vai trabalhar, então, a competência 1, tá? Que eu não preciso ler novamente, a gente já leu. E vai trabalhar a habilidade 105, tá? Habilidade 105, que é identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas, populações nômades e sedentárias, entre outras, e oposições dicotonômicas, cidade, campo, cultura, natureza, civilizados e bárbaros, razão, emoção, material, virtual, etc., explicitando suas ambiguidades, tá? Dentro da categoria tempo e espaço. E qual é o objeto de conhecimento, então, que ele é específico da filosofia? O pensamento científico e os valores tradicionais. A afirmação do discurso científico e filosófico em oposição ao senso comum em diferentes contextos históricos. Então, nesta situação de aprendizagem, será trabalhada a habilidade 105, que é essa habilidade que eu acabei de ler para vocês, tá bom? Então, vamos focar nesta habilidade aqui, deixar claro para o aluno, porque isso ele tem que saber, que ele vai trabalhar, vai estudar esta habilidade aqui, tá bom? Isso é muito importante que o aluno saiba. Começamos com a sensibilização, então. Faça uma tempestade de ideias, né? Um brainstorming aí na sala. Comece questionando os estudantes. Você já parou para pensar sobre a importância do conhecimento científico para a humanidade? Já pensou que existem vários tipos de conhecimento humano? Explore com eles esses 3 tipos de conhecimento: científico, filosófico e senso comum. Instigue os alunos a relatarem se existem outros conhecimentos além destes que foram citados, tá? E, se possível, peça para eles visitarem este link, então. Tem um link disponível aqui, havendo possibilidade, agora no modelo remoto, né? Isso é possível. Então, pedir para que os alunos que tenham a tecnologia, não são todos, mas que entrem aqui neste link, sendo possível, tá bom? Lembre-se de explorar bem os 3 tipos de conhecimentos: científico, filosófico e senso comum, a fim de que compreendam cada um desses 3 tipos aqui de conhecimentos. Proponha que eles pesquisem, né, cada um dos tipos e levem o resultado da pesquisa para discussão em sala de aula, né? Em sala de aula, pode ser no modelo remoto, e apresentem aos colegas. Nesse momento, professor, aproveite para ir complementando as falas dos estudantes, né? Para aquele negócio, a negociação dos significados. Será que alguma coisa não ficou muito bem entendida? Então, como professor, eu posso ir, então, negociando com os estudantes, né, esses novos significados, para que não fique nada sendo compreendido de forma errada, tá ok? Anote as considerações dos estudantes para você, no decorrer da aula, você ir aí sanando as dificuldades que detectou, né, durante a fala deles. Então, você percebeu, você já vai correndo lá nas suas anotações e vai, então, no decorrer da aula, promovendo essa melhor compreensão aí do tema, tirando essas dificuldades, tá bem? Bom, aí vem a parte da contextualização, tá? Então, eu acrescentei, vejam que toda adaptação é necessária. Tudo, nada está engessado, tudo está feito de uma forma que o professor pode criar, pode adaptar, né? Tanto que, se vocês olharem lá, essa primeira parte aqui, eu senti necessidade de acrescentar. Então, eu coloquei essas imagens aqui para eu iniciar com o tema, tá bem?
Então, explore as imagens abaixo, tá? Aí, uma imagem falando do método científico. Eu não vou entrar em detalhes com vocês aqui agora, mas depois eu vou encaminhar para vocês esse plano, tá bom, gente? Para vocês terem aí, tá? Então, o senso comum. Então, a primeira imagem, ó, método científico. Agora vem a segunda imagem, que é do senso comum, tá bem? Então, tem uma tirinha aqui, tá? Da Mafalda, do senso comum, tá bem? E o pensamento filosófico. Mais uma tirinha aqui do pensamento filosófico, tá bom? Peça para que, a partir das imagens, os estudantes apontem as diferenças existentes entre os 3 tipos de conhecimento. Aprofunde as contribuições apresentadas por eles e solicite que apresentem outros exemplos de senso comum. Tendo por base a pesquisa destes 3 tipos de conhecimento, então, a gente sugere o quê? Sugerimos a refletirem sobre algumas indagações presentes no texto que está disponível no caderno, tá? Que é a filosofia entre a religião e a ciência, né, do filósofo Russell. Vejamos, então, o trecho selecionado no link. Tem o link aqui, tá bem? Que é do domínio público, e aí o professor, então, se não tem condição de passar tudo, você pode colocar um trecho, excertos apenas do texto, tá bem? Para ajudar, então, os alunos aí na compreensão desse texto, tá bom? É muito importante que o professor faça as adaptações, tanto para o estudante que tem a tecnologia, quanto para aquele que não tem a tecnologia. Então, é importante que isso fique muito claro, tá bem? Que ele também tenha acesso. Bom, procure dar oportunidade para que todos possam interagir, contribuir, expor seus pensamentos sobre as indagações propostas no texto. É muito importante que o aluno consiga, ele tenha essa oportunidade, né, de expor o que ele está pensando. Não é o certo, não é o errado, mas é para que a gente consiga ter esse diálogo mesmo, essa conversa com eles, e mediante a essa conversa, a gente consiga, então, chegar, né, aí, numa melhor compreensão do tema que está sendo estudado, tá bem? Contudo, então, antes dessa reflexão sobre a leitura realizada, né, proponha um desafio interdisciplinar. Então, no texto do Russell aponta, ou é ele o que parece ser a Hamlet, ou é ele o que parece ser a Hamlet? É um questionamento. Você já deve ter ouvido a frase, ser ou não ser? Eis a questão. Também já deve ter visto imagens que retratam um homem contemplando um crânio humano. Essas referências fazem parte de um clássico da literatura. Explore aqui a interdisciplinaridade com a língua portuguesa. Vejam que vai aparecer várias vezes dentro desse novo formato do ensino médio, né, fazendo esse link com outros componentes, tá, gente? Então, é muito importante que o professor esteja atento a isso, que vá conversar com o professor de língua portuguesa, veja qual é essa literatura que está sendo citada, né, entenda um pouquinho sobre isso, tá bom? E vá da melhor forma possível, sanando aí as dificuldades do estudante, tá bem? Bom, aí fala então aqui que Hamlet é de Shakespeare, né? É sem sombra de dúvida um clássico. Aí o vídeo apresenta um pouco da obra e convida para a leitura. Então apresente o vídeo para que os estudantes conheçam um pouco mais sobre Hamlet e está disponível neste link aqui, tá? E aí, a partir de toda essa reflexão, então, com base nas reflexões realizadas até o momento, fica então a pergunta: o pensamento científico é suficiente para nos ajudar a entender a nossa condição humana? Para tentar responder a essa pergunta, peça para que eles construam um texto dissertativo. Mais uma vez, né? Sabe o que é um texto dissertativo? Vamos buscar. Agora é aquela fase de que a gente sai da nossa caixinha. A gente precisa ir atrás, né? A gente sempre fez isso, a gente já fazia isso antes, mas agora muito mais. Agora com mais ênfase ainda, vai aparecer mais vezes ainda, tá bom? Então, buscar lá para que eles construam esse texto dissertativo, né? Demonstrando a compreensão deles sobre a leitura realizada e apontando o fato de que o conhecimento científico é importante, mas
que ele não é a única forma de conhecimento, tá bom? E para a problematização, então? Para problematizar, então vamos lá. É hora de problematizar o tema. Para isso, nós vamos iniciar com uma pesquisa. Solicite que eles respondam 2 perguntas. O que são comunidades tradicionais e o que são conhecimentos tradicionais? Se você puxar o que são comunidades tradicionais, eles já estudaram em geografia lá nos anos finais. Então, alguns estudantes vão te dar algumas respostas, tá? Em relação a isso. A problematização é o momento que você está lançando uma questão que desafie, propondo um desafio para o estudante, de que maneira que ele recorda, que ele sabe, que ele lembra disso, né? Uma questão desafiadora para ele responder, tá bem? Então, para responder essas questões, oriente-os a pesquisarem nos links abaixo. Então, tem o link aqui para os alunos que têm a tecnologia, eles podem pesquisar e o professor também pode orientar, tá? Então, aqui fala sobre as comunidades tradicionais, fala sobre os indígenas, fala comunidades ou populações tradicionais também nesse outro link, né? E é muito importante, então, que o professor conheça todos esses links, tá bem? Comente com eles que o conhecimento tradicional não está ligado apenas ao que é antigo. O conhecimento tradicional, que também compreendemos por senso comum, se caracteriza por meio de um longo percurso histórico, sendo um legado passado de geração a geração, tá bom? Tem que ficar isso muito claro para eles. E, aprofundando o tema ainda dentro da problematização, para aprofundar, então, é importante promover algumas reflexões. A obra filosófica de Russell que é constituída basicamente por preocupações lógicas, epistemológicas e metafísicas, mas não é possível distinguir muito bem essas 3 ordens de problemas. A conexão entre elas pode ser formulada a partir da pretensão de saber qual a natureza das coisas, o que é necessário para procurar conhecer sobre elas. Esse conhecimento pode se dar por meio de diversos caminhos. Pode ser por meio da ciência, da filosofia e do senso comum. A questão de saber o que as coisas são é inseparável da questão de saber como se conhece as coisas sendo o que são, tá? Então, é muito importante, o professor de filosofia sabe muito melhor do que eu explorar todas essas questões aqui, tá? Com os estudantes. A particularidade está na questão de saber qual a garantia de que as coisas são e o que se diz que elas são, ao se pretender conhecê-las, né? Então, é muito importante isso ficar claro, tá? Então, nesse momento, vale resgatar com os estudantes os conceitos de lógica, né, epistemologia, metafísica, que foram investigados lá na primeira situação de aprendizagem, quando eles pesquisaram sobre as áreas da filosofia. Tá bom? Ao resgatar estas áreas, espera-se então que os estudantes compreendam melhor os problemas apontados na reflexão. O que está em jogo neste momento é o desenvolvimento do pensamento filosófico, tá? Então, ao tomar contato com a questão de saber o que as coisas são e que este fato é inseparável da questão de saber como se conhecem as coisas sendo o que são, leva os estudantes a pensarem filosoficamente sobre as coisas, tá? Em seguida, em grupo, peça para que eles respondam essa questão. O que as coisas são? Questão de teor metafísico. E o que garante a verdade de um suposto conhecimento das coisas e como o conhecimento verdadeiro delas é possível? Então, logo após, solicite que eles socializem as respostas com os colegas em uma roda de conversa, né? Então, conversando lá entre eles, proponha que eles, então, compartilhem, né? Socializem o que eles responderam em relação a essas questões, tá? E para conduzir essa atividade, então, recorrer às recomendações lá na página 124 do caderno, eu até coloquei aqui, ó. Tá? No meu plano de aula, eu coloquei que eu preciso recorrer lá,
tá? Para eu conduzir essa parte aqui, tá bem? Então, do currículo em ação. E, por fim, então, para finalizar, né, convide os estudantes para assistirem à entrevista, então, do Russell. Em entrevista, em 1959, deixa 2 recados para a humanidade. Uma mensagem para as futuras gerações, que aparece com o exercício realizado na situação de aprendizagem 2 em geografia. Vejam, olha, a importância de elaborar o plano conversando com o colega, né? Fazendo alinhamento com o colega, porque o colega vai saber falar onde que isso aqui apareceu, em que pode fazer o link. Então, vejam o quanto isso é importante, tá bom? Então, mensagens para as futuras gerações, que já apareceu lá na SA2 de geografia, tá bem? Então, é importante saber muito bem, conhecer muito bem esse currículo aí, tá bem? Bom, aí tem o link aqui para vocês, então, da entrevista, tá? Após a exibição do vídeo, peça para que se organizem em duplas e produzam, então, um vídeo, deixando uma mensagem para gerações futuras sobre o que aprendeu referente ao conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento tradicional e o senso comum. Se possível, promova um festival de curta na escola, juntamente com geografia e sociologia. E depois, peça que os estudantes postem esse vídeo nas redes sociais, usando aí a hashtag Currículo Paulista CHS. Tá? Isso é muito importante, viu, gente? Porque quando você coloca, você faz atividade, coloca, né? A gente consegue encontrar e muitas vezes até consegue compartilhar o trabalho de vocês, é bem bacana, tá bom? Bom, conforme as orientações presentes no seu material, esta produção de vídeo pode compor um festival de curtas na escola, então, conforme sugeridos nas situações de aprendizagem de geografia. Ah, já está isso aqui lá em cima, viu, gente? Foi uma falha aqui minha. Sistematização. Chegou a hora de sistematizar tudo que foi aprendido, então. Então, é o momento de sistematizar o que já foi aprendido até aqui. Então, sendo assim, tem o microfone aberto, gente. Só um pouquinho. Bom, então, é muito importante, então, esse momento aqui. Será que tudo que eu trabalhei ficou claro na cabecinha dos meus alunos? Será que eles entenderam? Então, vamos sistematizar um pouco tudo isso, né? Então, esse é o momento da sistematização. Então, vamos compreender que, né, em diferentes contextos históricos, aconteceram reflexões sobre os discursos científicos e filosóficos em oposição ao senso comum. Para isso, os estudantes deverão pesquisar nomes e pensamentos para cada período antigo, medieval, moderno e contemporâneo, tá? Então, os estudantes, se eles entenderam o que foi trabalhado, né, nos 3 tipos que foram trabalhados de conhecimento, então, com certeza aqui, eles vão conseguir pesquisar esses nomes, então, e aí vai levar para a sala o professor, e o professor, então, vai conversar com eles para sistematizar esse pensamento aqui, tá bom? Para que eles percebam, então, toda essa diferença, tá? E, por fim, vem a parte, então, da avaliação e recuperação. Então, para finalizar essa situação, os estudantes deverão responder a uma questão de múltipla escolha que está disponível lá no material, tá? E logo após, faça com eles uma revisão das respostas, porque se tiver lá só, ele respondeu, mas ele não sabe se está certo ou errado, vai ficar aquilo mesmo, né? Então, é muito importante fazer essa revisão com os estudantes, a fim de que eles identifiquem se eles acertaram ou se erraram e explorar, então, as formas de interpretação e compreensão das informações. Isso ajuda muito os estudantes quando eles vão fazer as provas aí fora, né? Seja Enem, seja vestibular, seja para um trabalho, ajuda muito na questão de interpretação e compreensão das informações, tá? Para concluir, pergunte se eles já pararam para pensar que os avanços tecnológicos dependem necessariamente do desenvolvimento científico, que o progresso em um aspecto pode significar também destruição, como foi explorado o caso da construção das barragens nas situações de aprendizagem de geografia e de sociologia. Vejam que mais vezes está recorrendo a outros componentes curriculares. Então,
mais uma vez, né, eu reforço a necessidade de se trabalhar junto, tá? E já pensou que existem muitas ambiguidades presentes nesses processos, né? Que o progresso que a tecnologia traz, muitas vezes pode ser restrito a um determinado grupo? Enfim, agora pensando em todas essas situações, como você estabelece relação com a nossa situação problema? Como os meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania? O que você pensa sobre isso? Vocês estão vendo que as habilidades socioemocionais estão aqui junto com o conhecimento, né, do objeto do conhecimento, né, do cognitivo? Então, vejam que o cognitivo não está separado do socioemocional, né? Isso é muito importante entender, gente. Tudo precisa ser trabalhado em conjunto, com intencionalidade, tá bom? Isso aqui faz parte da intencionalidade. Este momento é apropriado para o fechamento da situação de aprendizagem. Então, com ele, é possível pensar de forma interdisciplinar os conhecimentos aprendidos até o momento, ao solicitar para os estudantes que respondam o que eles pensam sobre a situação problema, estabelecendo relações com o contexto desenvolvido pelos outros componentes curriculares. Então, nós estamos fortalecendo o processo de aprendizagem e reforçando o desenvolvimento da competência geral 1, que é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicitar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Tá bem? Então, se possível, ainda para finalizar, peça para que eles produzam um texto dissertativo sobre as questões, articulando com a situação problema, tá? Então, peçam para que eles, olhando lá para a situação problema, eles façam, então, um texto dissertativo sobre tudo isso, tá bom? Isso é importante para estimular a escrita e a organização do pensamento, né? A parte de argumentação, tudo que é muito importante para os estudantes do ensino médio, tá bem? Havendo possibilidade, leia alguns textos com eles. Então, eles escreveram o texto, escolha alguns, não precisa dar nome, não. E é importante ler com eles. Comente com eles, né? Se atingiu os objetivos, o que faltou. Pega aleatório, não precisa, né, expor nenhum aluno, nada disso. Mas é muito importante. Às vezes até eles se identificam. Ah, professor, esse texto é meu, muito bacana, né? Então, o que poderia ser acrescentado? Quais palavras poderiam ser utilizadas, né? Isso ajuda a ampliar o vocabulário dos estudantes e aprofunda na compreensão do que está sendo estudado, tá? Então, lembre-se que toda participação nas atividades tem que ser levada em consideração, gente. Desde as interações com os colegas, a apresentação dos trabalhos, respeito às falas dos colegas, a execução das tarefas, tudo que o professor promoveu ao longo da aula, né, é importante ser levado em consideração. Propiciar momentos de autoavaliação também é fundamental. Eu fiz tudo, eu interagi, eu consegui, né, eu fiz a atividade conforme estava proposto no objetivo, né, o que faltou, então, o que eu preciso melhorar? Essa autoavaliação é muito importante, tá bom? Para que ele reveja sua participação nas ações propostas no decorrer da aula, tá bem? Bom, esse plano, então, é o modelo de plano de filosofia. Thaisa, tem algum comentário no chat? Thaisa? Desculpa, meu microfone estava fechado. Então, pontualmente sobre isso, não. Eles não colocaram nenhum comentário específico. Tá Teve bom. uma professora, que foi a professora Tereza, que ela falou ótima explicação, né? Que ficou bem clara toda a fala sobre o que você estava falando, sobre o plano de aula de filosofia que você estava esmiuçando conosco. Tá bom. Então, gente, agora eu vou passar um exemplo. Colocaram um comentário aqui, Cleo. Pode falar. É da professora Elaine. Ela diz assim: concordo com essa atividade, porém, já no 9º ano, temos que fazer parte disso para quando ele chegar no ensino médio.
Isso. Plano de aula muito bem elaborado e coeso, o professor Iberi colocou. Isso mesmo, gente. Depois vocês vão entender a fala da professora, vocês vão entender aqui o que é importante que eu falei, eu ainda tem mais uma parte para a gente terminar esse pedaço, aí vocês vão entender que, de fato, né, é um ir e vir o tempo todo. Eu preciso ir lá buscar, eu preciso trazer, retomar, eu preciso relembrar o que eles já viram a respeito, né? Sempre no início, quando você vai começar, é muito importante fazer isso tudo com eles, tá bem? Essa questão de você estar buscando, tá? Retomando, ou então falando algo que ainda não foi dito, tá bem? Isso é muito importante. Ô, Cléo, agora eles estão colocando os comentários, então a maior parte está dizendo que ficou muito claro, que eles gostaram muito da explicação. Estão perguntando se esse plano vai ser enviado para eles. Vai, com certeza. Vai sim, e agora eu vou apresentar o de sociologia. Muita clareza. Ai, perdão que eu saí aqui, só um instante. Tá. Ai, que bom, gente, mas qualquer dúvida vocês coloquem também, tá bom? Porque isso ajuda. Adoraram a filosofia como exemplo. Né? Tá vendo? Olha, gente, não é meu componente, tá? Mas isso daí é para mostrar para vocês que quando a gente tem um conhecimento pedagógico da coisa, um conhecimento, eu não conheço do componente de filosofia, eu não sei entrar na especificidade da filosofia, contudo, pelo conhecimento pedagógico que eu tenho da estrutura de como as coisas acontecem, a gente consegue fazer esse trabalho, esse link, tá bom? Então, isso é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque você consegue perpassar pelos componentes sem entrar na especificidade dele, mas você consegue entender a forma como ele está ali sendo aplicado, tá bom? Estão falando da interdisciplinaridade, que ela é fundamental nesse momento para uma boa aula. Que esse detalhamento todo, para que eles compreendam, eles estão elogiando bastante aqui no chat, esse detalhamento todo que você fez em relação ao plano, que ficou muito... que eles entenderam bastante, deu para compreender. Ah, legal. Então, vamos ver o exemplo agora de sociologia? Então, olha só, gente. Então, eu peguei de sociologia, situação da aprendizagem 3, a mesma situação, tá, gente? Então, não usei diferente, eu usei a mesma de sociologia. A situação de aprendizagem 3, que é o mesmo tema, ó, desejos e ambiguidades no desenvolvimento científico, tecnológico e humano, tá bem? Então, elaborei o plano, primeira série do ensino médio, né? Então, o tema vai nortear o desenvolvimento desta situação de aprendizagem, né, na área de ciências humanas e sociais aplicadas. Sendo assim, cada um dos componentes vai apontar, então, os caminhos que remetem a ele. E a situação-problema, que é a mesma para todos. Então, qual é a nossa situação-problema? Como meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania. Então, vejam, novamente, mesmo tema, mesma situação, problema, mesma competência, mesma habilidade, tá bom? Olha só, mesma categoria. Até aqui, mesmo, ó, tá bom? Quando chega no objeto do conhecimento, aí é diferente, tá bom? Cada um dentro do seu. Então, peguei a mesma situação para a gente ver, então, de que maneira que a sociologia vai trabalhar, então, essa SA aqui, tá bem? Qual é o objeto do conhecimento da sociologia, então? Consequências do progresso para a sociedade, na tecnologia, no trabalho e no meio ambiente. E eles, logo de início, eles trazem aqui, ó, caro professor, nesta atividade, que é subdividida em tarefas ao longo dos momentos, vamos discutir a unicidade do progresso, que algumas sociedades usam como meio a impor sua visão de mundo a outras sociedades. O ponto de conexão entre os componentes curriculares da área são os desejos e ambiguidades no desenvolvimento científico, tecnológico e humano. Por isso, sugerimos que converse com os colegas dos outros componentes, de forma a enriquecer a abordagem proposta aqui.
que, em alguns momentos, se remete aos materiais de filosofia, geografia, história. Então, vejam, mais uma vez já está falando aqui, né, de ir buscar lá junto com os colegas. Então, o alinhamento da área. E como que começa a sensibilização, então, aqui? O levantamento dos conhecimentos prévios. Para iniciar o estudo do tema e levantar os conhecimentos prévios dos estudantes, apresente os 3 textos indicados abaixo. Lembrando que as três situações representam casos paradigmáticos, orientados por determinada perspectiva de progresso, gerando impactos na vida de seus protagonistas, tá? Então, tem a situação 1, e eles trazem o link do texto que fala sobre consequências do progresso para a sociedade na tecnologia. Ou situação 2, consequências do progresso para a sociedade no trabalho. E a situação 3, consequências do progresso para a sociedade no meio ambiente. Tem os 3 textos aqui, né? Então, se o estudante lá, como eu falei anteriormente, tem acesso à tecnologia, é muito importante que ele veja tudo isso. Mas é muito importante, além disso ainda, que o professor veja o que eu posso filtrar de cada um desses textos para deixar claro para o meu estudante o que nós vamos estudar. Tá bom? Então, como professor, é muito importante conhecer esses textos. Chame a atenção dos estudantes para a discutível unicidade do progresso, como ponto de partida para a sensibilização. O convite é para que eles estranhem o fato de que o progresso, para o senso comum, ser quase sempre positivo, independentemente das consequências negativas que dele advenham. Vocês estão vendo que tem um link grande com a filosofia aqui? Né? A gente acabou de trabalhar lá, falar sobre o senso comum, sobre o conhecimento científico, né? E vocês estão vendo como está trazendo essa discussão aqui, mas voltada para quê? Voltado para a sociologia, tá bom? Oriente os estudantes a analisarem os cenários apresentados nos textos para responderem às questões em seu material. E espera-se que as respostas dos estudantes problematizem a ideia de progresso, relacionando-a com a ideia de atraso, ainda que questionem a proposição de que só existe uma concepção de progresso, a qual se pode afirmar como válida, tá? Então, vejam que pede para que os estudantes analisem todos esses cenários, para que eles consigam responder as questões do material. E já traz aqui o que espera-se da resposta do aluno, da pergunta que ele vai responder, tá bem? Bom, conecte esse exercício por meio de uma abordagem dialógica, né? Converse bastante com os estudantes, com a situação problema, né, que perpassa os demais componentes da área de ciências humanas. Traga a situação problema, ó, como os meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania, nessa abordagem dialógica. Aborde sobre isso, converse com eles sobre isso, tá? Peça para que eles respondam, então, o que cada situação tem de específico, com base nos textos. 2, o que as 3 situações têm em comum. 3, como a ideia de progresso se apresenta em cada uma das situações, né? E, se possível, converse sobre algumas respostas, né? A fim de captar os conhecimentos que eles possuem, né, sobre o assunto. Isso é importante para auxiliar nas intervenções pedagógicas ao longo da aula, tá bom? Então, é sempre importante o professor ir fazendo essa conversa com o estudante. Mas e daí? Por que você colocou isso? O que você pode explicar para nós um pouquinho mais sobre isso? O que você quis dizer com essa palavra, né? Tem que instigar, tem que estimular, procurar por esses caminhos. Contextualização. Após a realização das tarefas no momento anterior, é esperado que os estudantes tenham compreensão de que afirmar o progresso como absoluto... Aliás, gente, após a realização das tarefas no momento anterior, é esperado que os estudantes tenham a compreensão de que afirmar que o progresso como absoluto é algo que precisa de cautela e análise. Vejam que você está aqui propondo, né, que ele entenda
que o progresso nem sempre ele é uma coisa positiva. É muito importante que eles entendam isso de forma crítica, que eles olhem, né, coloquem na balança os pesos e as medidas, né, para que compreendam isso com clareza, tá? Em seguida, oriente-os a ler o texto disponível no segundo momento do material, olha onde que recorre aqui, do material de geografia, tá? Impacto das hidrelétricas produz refugiados do desenvolvimento, tá? Então, olhem que faz uma citação lá de geografia, olha a importância do professor elaborar esse plano junto com o colega, tá bom? Permita que eles comentem sobre o texto em uma roda de conversa para aprimorar a visão crítica e a técnica de argumentação dos estudantes. Gente, é muito importante trabalhar bastante com o estudante do ensino médio, essa questão da argumentação, né? Porque ele vai escrever uma redação, ele precisa muito disso. E nós, de humanas, a gente tem muito essa coisa de elaborar textos, mas a gente precisa ter clareza do que a gente quer. Qual é o nosso objetivo quando você pede para elaborar um texto? O que, que você espera dali? Porque isso ajuda muito o estudante nesse desenvolvimento todo, tá bom? Solicite que, a partir da leitura, elaborem um texto que contextualize a concepção de que o progresso tem que ser levado para todos os cantos do mundo. Utilize como parâmetro oposições dicotômicas, cidade e campo, cultura, natureza, civilizados, bárbaros, razão, emoção, material, virtual, etc. Tá? Problematização. Para problematizar o tema, é hora de introduzir a relação ciência-progresso, expondo afirmativas que evidenciem a ciência como fator de melhoria das condições sociais e que, por isso, o progresso, por ela desencadeado muitas vezes, torna-se inquestionáveis, né? Inquestionável sobre os olhos do senso comum, tá bem? Então, é muito importante problematizar isso daqui. Lembra que eu falei que a problematização são esses desafios, é você pôr a cabecinha deles aí para pensar em coisas que, de fato, por que é assim, né? Por que tem que ser desse jeito? Então, tem que levá-los a pensar sobre isso, tá? Falando, então, a relação sobre ciência, progresso, tá? Bom, conduza os estudantes ao estranhamento. Para isso, então, defina com os demais estudantes da sala 3 ou 4 avanços científicos que reverberam coisas boas, mais 3 ou 4 que reverberam coisas ruins. É muito legal fazer isso. Então, vamos lá, vamos identificar, né, alguns avanços que trouxeram coisas boas e alguns que trouxeram coisas ruins. E a partir desses avanços, então, selecionados, peça que conversem sobre alguns pontos. É possível que em algum momento seja inevitável que tecnologias criadas a partir da ciência, em benefício da sociedade, levando-a a progredir, voltem-se contra ela? Olha que pergunta, né? Será que isso é possível? Tecnologia que foi criada para um benefício, mas em algum momento pode se voltar contra ela? A distância entre a ciência e o trabalho é grande demais? Será? A ciência contribui com a proteção do meio ambiente em muitas frentes, mas em outras colabora para a sua destruição, né? Então, peça para que eles anotem esses questionamentos, anotem as dúvidas, as concordâncias e discordâncias, as reflexões, né? E todos os outros movimentos que surgirem no diálogo, para criar um mapa mental, que aqui a sugestão é que eles criem um mapa mental, de forma a delimitar a discussão. O mapa vai auxiliá-los na elaboração de um artigo científico, né? Então, ensina lá o que é mapa mental, lá no caderno traz isso, tá? O que é mapa mental e de que maneira eu posso fazer isso, então, orientar os alunos a fazerem isso, tá bem? Porque a partir desse mapa mental, ele elabora, então, um artigo científico. Mais uma vez, o que é um artigo científico? Ah, eu tenho dúvida sobre isso. O que precisa ter num artigo científico? Então, deixa eu ir lá buscar meu colega que sabe, né? Então, eu vou lá, pergunto para o coleguinha que sabe e trago isso, então, para a minha aula.
Aprofundamento do tema. Para consolidar a aprendizagem, solicite que os estudantes leiam o texto A Filosofia entre a Religião e a Ciência. Olha só, foi buscar o texto que foi estudado lá no material de filosofia, tá? Disponível no segundo momento do material de filosofia lá na SA3, como a gente acabou de ver. Olha que legal, que importante o casamento que está sendo feito entre um componente e o outro, né? Então, comente, explore o texto com os estudantes. É muito importante abrir espaço para o diálogo, a fim de que todos possam expor seus pensamentos, suas contribuições. E para orientar um pouco mais a discussão, leia com eles a frase abaixo. A ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Essa parte, gente, eu que coloquei, acrescentei, eu fiz uma adaptação aqui, para a gente conversar um pouquinho, né? Então, porque eu achei que isso daqui é importante para trazer essa discussãozinha aqui com eles, né? Para promover essa discussão. Com essa frase, então, o Albert Einstein, ele tentou mostrar que a busca por conhecimento e a espiritualidade não devem ser campos antagônicos, né? Então, vejam o quanto uma coisa complementa a outra, tá bem? Bom, sistematizando, então. Para sistematizar, recorra ao material de história, né? Logo no primeiro momento, olha só, o material de história, logo no primeiro momento da situação de aprendizagem 3, mesma situação que a gente está estudando. Há 4 imagens que os estudantes devem utilizar para realizar a tarefa. Peça que eles façam uma análise das imagens, relacionando-as com tudo o que estudaram até o momento, né? Até aqui. E anotem as percepções em seus cadernos. Destaque que os exercícios que eles fizeram em história podem ser utilizados prontamente nessa tarefa. Olha que legal o link com a história aqui. Já apareceu com a filosofia, com a história e com a geografia. Após realizarem a tarefa, os estudantes devem colaborar. Aliás, devem elaborar em folha avulsa um texto argumentativo, tá? Que problematize o progresso em 2 pontos de vista opostos. O daquele que se acha desenvolvido e o daquele que enxerga atitudes atrasadas dentro do desenvolvimento, tá? Com os textos prontos, os estudantes devem trocá-los e em duplas fazer uma leitura crítica do trabalho do colega. Olha que importante aqui já aparecendo, né, as habilidades socioemocionais, né? Olha que legal isso daqui, já está trazendo. Então, ele vai fazer, então, uma leitura crítica do trabalho do colega. Será que ele sabe fazer isso? Será que ele consegue ter esse cuidado com o colega? Os balizadores para essa tarefa estão disponíveis no material do estudante, tá? Sempre recorrer ao material do professor caminha junto com o material do estudante. Eu não consigo só com um e só com o outro. É preciso que tenha os 2 ali, tá bom? Posteriormente, eles devem fazer uma apresentação breve dos destaques analisados. Essa atividade auxilia numa melhor compreensão de tudo que foi estudado e no desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Olha, o autocuidado e o cuidado com o outro. Haja vista que deverão dar as devidas devolutivas em uma folha a ser anexada ao texto, explicando seus apontamentos, fazendo sugestões e elogios. Olha que bacana isso daqui, tá? Então, a avaliação. A atividade manteve foco nas implicações negativas do progresso na sociedade. Até porque o que se espera do progresso são as coisas boas. Logo, discutir os problemas dele advindos é mais urgente. Contudo, é importante abordar as benesses produzidas pelo progresso ao longo da história. No material de geografia, 4º momento da SA3, há orientações para que os estudantes produzam um documentário para realizarem, então, um festival. Lembra do festival que citou em filosofia? Também aparece aqui, tá? Oriente-os a se apropriarem das instruções lá disponíveis para a elaboração de uma produção em vídeo. E aproprie-se você também, professor, das instruções voltadas para os docentes, que está lá no material, tá? Peça para que eles recorram a tudo o que já estudou até aqui na área de ciências humanas e sociais aplicadas, de forma a fazer um vídeo em sintonia
com as questões acerca de direitos e deveres, tá? Lembrar bem disso. No caso de sociologia, a sugestão é de que realizem um vídeo curto sobre os benefícios que o progresso trouxe para a sociedade. Instigue os estudantes a correlacionarem esse tema à situação problema do semestre, que é como os meus desejos podem ser compatibilizados para a cidadania. Explique aos estudantes que, ainda que os benefícios do progresso sejam o tema, é importante que o foco nos problemas dele, decorrentes durante a atividade, transpareça de alguma maneira na produção, tá bom? No material de geografia, então, existe uma conexão direta com o componente filosofia para a produção do documentário, mas converse com seus pares sobre a viabilidade de fazer um festival de curtas na área. Vejam que todo mundo foi para esse caminho, né? Todos eles trouxeram para esse caminho. Então, é muito importante fazer um festival de curta bem bacana dentro da área, porque todos levam, então, para esse fechamento, tá? Deixando que os estudantes optem por produzir o vídeo no componente curricular que tenha mais interesse ao tema, tá? Do tema. Por fim, sugiro que eles divulguem o vídeo, então, né, usando a hashtag Currículo Paulista CHS. Logo após, solicite que eles respondam, então, a questão de múltipla escolha, que está disponível lá no material do aluno. E lembre-se que tudo deve ser avaliado. Toda participação na atividade deve ser levada em consideração. Interação com o colega, apresentação do trabalho, respeito às falas, execução de tarefas, dentre outros, propiciar momentos de autoavaliação para que o estudante reveja sua participação nas ações propostas no decorrer da aula. Gente, se vocês pegarem depois, eu vou mandar para vocês os planos, vocês vão olhar o plano e olhar o caderno, material do professor, material do aluno. Vocês vão ver que muitas coisas ali eu fui inserindo, coisas daqui, coisas dali. Por quê? Porque é muito importante que o professor faça isso. É muito importante que o professor, poxa, aqui eu preciso colocar tal coisa. Nossa, aqui eu tive uma ideia brilhante, vou pôr essa ideia. Entendeu? É muito importante que fique, então, não seja uma coisa engessada. Vou seguir de ponta a ponta e acabou. Não é assim, não, tá bom? É muito importante que esse trabalho seja feito para que esse alinhamento de fato aconteça, para que esse ensino médio nas áreas aconteçam, tá bom? Então, por que tudo isso? Porque, agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, porque a gente tá 11h15 já, tá? Ó, vou só colocar aqui, vou colocar a geografia para aparecer mais rápido, fiz um Ctrl F aqui, para mostrar rapidão aqui para vocês uma coisa que eu quero que vocês entendam, bem rapidinho, aqui, ó, tá? Então, olha só, tudo isso que a gente viu, mesma competência, mesma habilidade, mesma categoria, né? Objetos de conhecimento diferentes, gente. Então, vamos, ó, sentar junto, conversar, alinhar, porque o nosso currículo ele se apresenta dessa maneira e é muito importante que a gente faça esse trabalho muito integrado. É aquela coisa que a gente sempre falou, né, de desfragmentar. E agora está aqui presente no currículo. E a gente precisa ter isso muito claro, tá bom? Bem, Thaisa quer falar algum comentário? Porque a gente é 11h17 e eu quero só fazer o fechamento com eles. Thaisa? Está fechado o seu microfone, eu acho. Estou abrindo aqui, Cleo, tá, a minha internet está bem lentinha. Então, tem algumas falas aqui no chat, eles estão pedindo plano, estão perguntando, mas tanto o plano quanto o PPT vai ser enviado para as escolas. Sim. Eles estão falando que é importante instigar os alunos no decorrer das aulas, que toda essa formação foi muito esclarecedora, que a professora vai estudar esse material. Que bom. E refletir sobre o lado positivo e negativo de determinado progresso, objetivo e clareza. Muito bom. Aí tem uma dúvida aqui que a professora Cristiane colocou. Cleo, você pensou desenvolver a proposta do plano em quantas aulas? Aí depende deles, do professor. Depende do professor, do conhecimento que o professor tem da turma, entendeu? De repente você vai fazer em 4 aulas, né? Ou de repente eu consigo dar conta de 3 aulas.
Tá? Aí vai depender, porque lembra que no outro caderno que a gente tinha, São Paulo Faz Escola, trazia lá 4 aulas para uma situação de aprendizagem, às vezes 5 aulas, depende do professor que conhece o tema e conhece também a sala dele, sabe quais são as particularidades dos estudantes, né, e o que ele necessita focar mais ou focar menos, e aí ele consegue, então, definir. Mas eu acredito que um plano de aula desse dá conta de uma semana, né, e até mais, dependendo quando tem 2 aulas só, até 2 semanas a gente consegue aí para desenvolver. Mas eu acho que é de 4 aulas, mais ou menos, 4, 5 aulas. Isso. Aí eles agradecem a explanação, falam da complementação das disciplinas que nos leva ao êxito. Thaisa, deixa eu só retomar uma coisa. Quando eu falo 4 aulas, gente, olha, existem alguns componentes curriculares que têm menor número de aulas e a gente precisa enxugar um pouco, tal. O professor pode ver que eu fiz o plano aqui completo, né? Mas os professores conseguem fazer toda essa adaptação do plano até mesmo. Você achou que aqui tem coisa, por exemplo, que ficou repetitiva, né? Que não tem necessidade, eu só tenho 2 aulas e eu quero dar conta em menos tempo, eu também consigo fazer isso, tá? Então, depende da forma como o professor vai se articular aí para desenvolver, tá bom? Esse plano no decorrer da aula dele, tá? Então, fica muito aberto, assim, é a autonomia do professor mesmo, é sugestão. Isso, eles agradecem muito, falam da importância do trabalho em equipe. Ah, que legal. Amaram a TPC, agradecem a implementação das disciplinas leva ao êxito. Eu vou só fazer, então, Thaisa, com eles, porque faltam 10 minutinhos para a gente fechar, gente, de tudo isso que a gente falou, então. O que é importante a gente destacar, né? Então, primeiro, o material de apoio oferece um caminho, tá? Oferece um caminho para se trabalhar, tá? A partir do objeto do conhecimento, para que a habilidade seja desenvolvida. Ele é um caminho para se trabalhar objeto de conhecimento com foco na habilidade, tá bom? Vale destacar que, às vezes, nós temos mais de um objeto de conhecimento, então, para ser trabalhado na mesma habilidade. O objeto de conhecimento é de cada componente curricular. Às vezes, pode aparecer que tenha mais de um, tá bom? Tá? Podendo fazer, então, outras opções de trabalho, como, por exemplo, aprofundamento lá pelo Centro de Mídias, tá? Nesse novo currículo, a proposta é que o planejamento das aulas seja realizado de forma integrada. Por isso, a necessidade de alinhamento entre os componentes da área, para dar conta da mesma habilidade nos 4 componentes: sociologia, filosofia, história e geografia. Há momentos em que uma determinada disciplina, por exemplo, puxa a situação, digamos assim, que ela é um carro-chefe, ela puxa a situação, né? Ou seja, ela vai puxar o tom daquela situação. E em outros componentes, darão aí os outros componentes o suporte, né, dentro do seu objeto do conhecimento. Pode ser que aconteça isso. Então, o tema veio de um determinado componente, mas todos os componentes estão integrados ali, dando suporte. Suporte umas para as outras, né? Porque é a área, tá bom? Bom, mesmo tema, mesma competência, mesma habilidade e mesma categoria, porém, objeto de conhecimento diferente, tá bom? Existe uma situação, problema comum, que nesse semestre é como os meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania, né? O professor tem autonomia para adaptar a atividade de acordo com a sua realidade, desde que ele preserve o desenvolvimento da habilidade. Gente, a habilidade é fundamental, tá? Precisa ser preservada, tá? Então, ele tem autonomia para adaptar dentro do desenvolvimento da habilidade, né? E o alinhamento do assunto com as demais componentes da área, tá? Então, você pode preparar junto? Pode. Você pode adaptar do seu jeito, desde que você preserve esse alinhamento e a habilidade, tá bom? Bom, todos os 4 componentes curriculares da área de ciências humanas e sociais aplicadas do currículo paulista percorrem uma trajetória, né? Uma trajetória que não é linear,
tá? Nas situações de aprendizagem. Então, não tem mais aquela sequência linear, acabou aquilo, não existe mais, tá? De modo que possam convergir nos assuntos e contemplar o ensino e a aprendizagem em contexto da área. Para contemplar os assuntos da área, acabou aquele negócio da linearidade. Para tanto, em cada situação de aprendizagem, há necessidade, então, aí existe um tema comum, que está intrinsecamente ligado a uma situação, problema que percorre todo o bimestre, tá? Bom, importante ainda, ao inserir o tema, se necessário, gente, promova com eles o diálogo sobre assuntos que antecedem o que foi estudado, aquilo que a professora colocou. Vocês já viram isso em anos anteriores, né? Vamos retomar um pouquinho, a fim de dar sentido à nova aprendizagem. Se é novidade, é algo que ainda não viu, olha, gente, antes de inserir esse tema, eu preciso falar uma coisa para vocês, né? Então, eu preciso estudar isso com vocês antes. Então, coloca o tema lá, fala um pouco sobre esse tema e aí entra no tema da situação da aprendizagem. Nunca deixar nada perdido. É o ir e vir o tempo todo, tá? É muito importante que todos nós, professores, compreendamos essa nova maneira de trabalhar no ensino médio. O ensino médio por área do conhecimento, tá bom? Então, é desse jeito agora no novo currículo, que é o que nós temos que nos aprofundar. Gente, e outro, o plano de aula é um documento fundamental. Vocês viram a importância de um plano de aula? Sem um plano de aula, eu não vou conseguir trabalhar. Eu não daria essa aula de jeito nenhum, né? Então, o plano de aula é um documento fundamental para orientar o desenvolvimento da situação de aprendizagem e articular a integração entre as áreas. Se possível, elaborar durante o alinhamento da área. Então, está sentado lá na TPC, está lá junto, né? Sentado da forma como fala, agora no modo remoto, mas está junto, já vai rascunhando, já vai fazendo, já vai conversando com o colega, já vai vendo as articulações entre as áreas, tá? Entre os componentes, tá bom? Isso é muito importante. Então, o plano de aula é um documento fundamental para que todo mundo consiga se enxergar aí, tá bem? Bom, aí, gente, então, vai ficar outra parte para o nosso próximo TPC. Depois vocês vão ter o link da lista de presença, tá bem? Tem tudo de onde foi tirado, tudo isso que a gente falou aqui, do currículo, dos materiais, do currículo em ação, tá bom? Nada fugiu do material que a gente utiliza, tá ok? Então, Thaís, eu vou até parar de projetar. Gente, da minha parte, é isso, Thaísa. Eu passo aí para vocês e só volto para falar tchau, Thaísa. Ô, Cléo. Pois não. Onde que assina a lista de presença? No final do PPT vai ter o link. Quando o PPT é enviado para a escola, tem um link. Na escola? O PowerPoint é enviado para a escola em documento PDF. No final do PDF tem o link que você clica lá e já vai para a lista de presença. Ah, vai para a escola. Tá bom? Vai para a escola, tá bom? Obrigada, Cléo. Imagina, de nada. Mais Cléo, alguma coisa, gente? Então, só para finalizar, assim, eles agradeceram o plano de filosofia e de sociologia, né? Eles gostaram bastante que essas disciplinas foram contempladas. Agradeceram a explanação, que falaram que do alinhamento das disciplinas, dessa importância, que se sentiram acolhidos com esses planos de aula, com o plano de aula de filosofia. A Bruna colocou filosofia na veia, né, Bruna? É isso aí, Bruna, olha só. Que a complementação das disciplinas leva ao êxito, que foi muito legal o plano. Eu vou encaminhar muito bom, tem muitos comentários aqui, mas todos giram em torno disso e eles estão agradecendo bastante. Eu vou depois encaminhar um outro plano para eles também, que eu elaborei, gente, que é de geografia. Eu não vou falar dele, porque jamais daria tempo, mas olha, é trabalhando habilidades socioemocionais articuladas à geografia, tá bom? Indústria, comércio e serviços. Eu não coloquei um ano para trabalhar aqui, não especifiquei 7º, 8º, 9º, nada disso, porque vai ficar aí a critério de vocês. Mas eu vou encaminhar para vocês e para vocês usarem da forma como acharem melhor aí, tá bom? Os professores de geografia também. Tá bem? Eu vou enviar no e-mail, que eu tenho o e-mail cadastrado de vocês, tá, gente? Então, olhem o e-mail que está cadastrado, que a diretoria fez aquele levantamento. É nesses e-mails aí que a gente encaminha o material, tá bom?
Gente, eu agradeço imensamente, muito obrigada por tudo. Peço desculpas por eu ficar falando, mas eu precisava fazer isso com vocês hoje, porque a gente tinha muitas dúvidas em relação a esse currículo e é muito importante. Eu não podia deixar passar, tá bom? E o João Marcos está cobrando de história, eu vou fazer, viu, professor? Eu vou encaminhar o de história também, tá bom? Pode ficar sossegado, tá bem? Então, muito obrigada a todos, um beijo enorme no coração de vocês aí e fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau, gente. Um excelente dia para vocês. Tchau, obrigada. Obrigada. Beijo, Tchau, até a obrigada. Tchau, tchau, obrigado. Até logo, obrigado. Bom dia para todos. Então, meninas, foi excelente. Bom dia para todos.